Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouco de produtos notáveis, falando especificamente do cubo da soma de dois termos e do cubo da diferença de dois termos. Então, vamos começar aqui pelo cubo da soma de dois termos. Então, a princípio, temos o seguinte, ó. Consideremos o produto notável x mais y elevado à terceira potência. Esse produto notável, nós vamos chamar ele de cubo da soma de dois termos. Por que cubo, professor? Porque o expoente aqui é 3. E por que aqui, ó, cubo da soma de dois termos? Porque eu tenho aqui, ó, dois termos aqui, x e y, e eu tenho aqui uma soma, ou seja, uma adição. Então, vamos desenvolvê-lo usando as regras já aprendidas. Com relação que, para esse caso aqui, com relação ao quadrado da soma de dois termos e com relação ao cubo da diferença de dois termos, com o quadrado da diferença de dois termos, que temos aqui no canal em aulas anteriores. Então, vamos pensar o seguinte aqui de início. X mais y elevado à terceira potência é quem? Pode ser x mais y que multiplica x mais y ao quadrado. Ou seja, aqui ó, pode ser expoente 1 aqui. Então aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base, ó, repete-se a base, que é o x mais y, e somos expoentes, ó, 1 mais 2, 3. Então, escrevemos aqui ó, dessa forma. Para que escrevemos dessa forma? Pelo seguinte, vamos ó, desenvolver esse aqui. Então, eu vou repetir aqui, ó, o 1 eu até apaguei aqui, que nem vai precisar dele. Então, eu já deixei ele apagado. Então, eu vou repetir aqui quem? O x mais y, que multiplica. Sabemos que o quadrado da soma de dois termos, o desenvolvimento dele vai gerar o quê? O quadrado do primeiro termo, ou seja, do x, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, que é aqui, ó, x e y, aqui. Então, x e y, mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? É o y. Então, y ao quadrado. Chegou aqui agora, vamos efetuar a multiplicação. Então, eu vou multiplicar membro a membro. Então, esse vezes esse vezes esse vezes esse. E aqui com y também, ó, y vezes esse, y vezes esse e y vezes esse aqui. Agora, ó, vamos efetuar multiplicações. Aqui eu coloquei todo o passo a passo. Professor, eu posso pular algum passo aqui quando eu estiver fazendo desenvolvimento? Pode sim. Aqui, por questão de explicação, a gente está fazendo todo o passo a passo. Então, vamos pensar o seguinte aqui, primeiro. Temos aqui, ó, x vezes x quadrado. Então, eu já coloquei aqui, ó, x vezes x quadrado. Estou colocando aqui ó, na forma de multiplicação para depois multiplicar. Então, ó, x vezes x quadrado. Mais x vezes quem? 2xy. Então, mais x vezes 2xy. Observe o seguinte, que aqui ó, não temos problema com relação à questão de regrinha de sinal, porque todos são positivos. Então, pelo menos nisso a gente não vai se preocupar. Então, continuando, temos ó, x vezes quem? Y quadrado. Então, coloquei aqui, ó, x vezes y quadrado. Mais, agora vamos multiplicar quem? Um y. Y vezes quem? X quadrado. Então, está aqui. Mais quem? Y vezes 2xy. Está aqui. Mais quem? Mais y vezes y quadrado. Então, está aqui. Agora, observe o seguinte. Agora, vamos efetuar multiplicações. Então, temos aqui, ó, x vezes x quadrado. Observe que aqui é a mesma coisa ter um expoente 1. Então, se eu estou multiplicando potências de mesma base, então eu vou repetir a base e somar os expoentes. Aqui é 1, aqui é 2. Então, vai ficar x elevado à terceira potência. Mais x vezes 2xy. Então, vai ficar 2. X vezes x, x ao quadrado, usando aqui ó, a mesma ideia anterior. Aqui é 1 e aqui é 1. Então, 1 mais 1 é 2. Vezes quem? Vezes y. Então, dá 2x quadrado, y. Mais x vezes y quadrado aqui, vai dar exatamente quem? Xy quadrado. Então, está aqui. Mais y vezes x quadrado. Então, dá x quadrado y ou yx quadrado. Mais y vezes 2xy. Vai dar exatamente quem? 2 vezes x aqui, ó, 2x. Y vezes y elevado ao quadrado. Mais y vezes y quadrado. A mesma ideia, ó, aqui é 1. Então, repete-se quem?
repete-se a base, que é o y, e somam-se os expoentes. 1 mais 2 aqui é 3. Então, agora vamos juntar quem é semelhante aqui, ó. X à terceira só tem esse, então repetiu. Com x quadrado y, tem aqui e aonde? Aqui. Então, aqui é 1, aqui é 2. Então, vamos somar, ó. 2 aqui mais 1, 3. 3 quem? X quadrado, y. Mais x aqui, y quadrado, tem quem? Tem esse aqui e tem esse. Aqui é 1, aqui é 2. Então, 1 mais 2 dá 3. Então, 3xy quadrado. Mais y à terceira só tem esse, então, repetiu. Logo, a que conclusão chegamos? Que o desenvolvimento do cubo da soma de dois termos aqui, sendo eles x aqui e y, vai gerar o quê? Vai gerar que teremos o seguinte, ó, o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais quem? Mais o cubo do segundo. Então, aqui chegamos nesse desenvolvimento aqui, certo? Agora, ó, vamos fazer um exemplo. Então, eu tenho esse exemplo aqui, ó. X elevado ao quadrado mais 2 elevado à terceira potência. Então, eu tenho o cubo da soma desses dois termos aqui. X quadrado e 2. Então, como vamos desenvolver ele? Usando o resultado que chegamos agora. Vai ser quem? O cubo do primeiro. Quem é o primeiro? X quadrado. Então, x quadrado elevado à terceira potência. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro. Quem é o quadrado do primeiro? Ó? O primeiro é x quadrado, então o quadrado dele é x ao quadrado. Vezes quem? O segundo. Quem é o segundo é 2. Mais quem? Mais 3 vezes o primeiro, que é x quadrado, vezes quem? O quadrado do segundo. Então, o quadrado de 2. Mais o cubo, certo? Do segundo. Quem é o cubo do segundo? Vai ser, ó, 2 elevado à terceira potência, certo? Então, fazendo aqui o desenvolvimento das nossas continhas, chegamos no seguinte. 2 ao quadrado elevado à terceira potência é quem? É exatamente potência de potência aqui. Então, vamos repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, aqui, ó, eu tenho a base que é x, então repetimos o x e vamos multiplicar os expoentes. Quem são os expoentes? 2 e 3. Então, 2 vezes 3 dá 6. Mas, aqui, ó, temos uma multiplicação e uma potência. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso fazer logo, ó, 3 aqui vezes 2. Porque aqui, ó, essa multiplicação que temos, ó, e essa aqui. Então, eu já vou deixar separado. Então, podemos fazer o seguinte, ó. Se quisermos resolver logo a potência e depois multiplicar, pode. E pode também, ó, fazer logo esse 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho, ó, 3 vezes 2 aqui é 6. X ao quadrado é quem? É uma potência de potência. Então, vamos repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, 2 vezes 2 é 4. Então, observe que, nesse caso aqui, 3 vezes 2 é 6. X ao quadrado, x à quarta. Então, ficou 6x elevado à quarta potência. Mas, aqui, ó, vamos fazer logo, ó, essa potência aqui, ó. 2 ao quadrado é quem? É 4. 4 vezes 3 é quem? É 12. 12 o quê? 12x ao quadrado. Mais 2 elevado à terceira potência é quem? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Então, aqui, ó, fizemos aqui, ó, nosso desenvolvimento, certo? Esse desenvolvimento é resultante de quem? Do cubo da soma desses dois termos aqui. X quadrado mais 2. Agora, ó, vamos falar um pouco de quê? Do cubo, da diferença de dois termos. Então, consideremos o produto notável aqui, ó. X menos y elevado à terceira potência. A ele denotaremos o nome, ó, de cubo da diferença. Cubo, por quê? Expoente 3. Da diferença, aqui o menos, de dois termos. Quem são os termos? O x e o y aqui. Então, ó, x e o y. Então, vamos usar, certo, a mesma ideia que usamos para o cubo da soma. Vamos desenvolvê-lo usando as regras já aprendidas. Temos o seguinte, ó, que x menos y elevado à terceira potência vai ser quem? X menos y que multiplica quem? X menos y elevado ao quadrado. Ou seja, aqui também, ó, da mesma forma, expoente 1, posso escrever como essa multiplicação aqui. Base igual, repete a base, somam os expoentes. Então, x menos y à terceira é igual a quem? A x menos y elevado à primeira potência, que multiplica x menos y elevado à segunda potência.
Da mesma forma, vou apagar esse 1 aqui, porque nós não vamos precisar dele por enquanto. Então, vamos pensar o seguinte aqui. X menos y elevado ao quadrado é quem? Aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Quem são os termos? O x e o y. Vimos que o desenvolvimento aqui vai gerar o quê? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quem? Mais o quadrado do segundo. Então, observe que no lugar de escrever x menos y elevado ao quadrado, eu já coloquei o desenvolvimento dele. E agora vamos fazer o quê? Vamos multiplicar. Ou seja, termo a termo novamente. Então, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Aqui, muito cuidado na questão da regrinha de sinal. No cubo da soma não tivemos esse problema, porque todos eram positivos. Aqui não, aqui eu tenho termo positivo e termo negativo. Então, regrinha de sinal. Vamos fazer no passo a passo, igual eu fiz com o anterior. Então, eu tenho quem? X vezes x quadrado. Então, eu já coloquei aqui. Aí, observe que agora eu vou fazer regrinha de sinal. Mais com menos, menos. Menos quem? X vezes 2xy. Então, eu coloquei aqui, x vezes 2xy. Aí, mais com mais é mais. X vezes quem? Y quadrado. Então, coloquei aqui, x vezes y quadrado. Agora, menos com mais é menos. Y vezes quem? X quadrado. Então, coloquei aqui. Aí, menos com menos é mais. Y vezes quem? 2xy. Então, coloquei aqui, y vezes 2xy. Aí, menos com mais é menos. Y vezes quem? Y quadrado. Eu coloquei ali. Agora, cabe a gente o quê? Multiplicar aqui. Então, primeiro, aqui a mesma coisa de ser x elevado à primeira potência. Então, produto de potência de mesma base. Repete a base e somam-se os expoentes. 1 mais 2, 3. Então, isso aqui gerou x à terceira. Menos x vezes 2xy. Então, vai ficar 2. X vezes x, x ao quadrado, que multiplica y. Mais, está aqui, x vezes y quadrado, então xy quadrado. Menos, está aqui, y vezes x quadrado, eu coloquei aqui, x quadrado y. Poderia também ter deixado yx quadrado também, certo? Dá no mesmo. Aí mais, está aqui, y vezes 2xy, dá exatamente 2x, y vezes y ao quadrado. Menos, aqui, y vezes y ao quadrado. É a mesma coisa que y elevado à primeira potência vezes y elevado à segunda potência. Então, repete a base e somam os expoentes. Então, 2 mais 1, 3. Então, agora vamos só juntar quem é semelhante. Então, x à terceira só tem esse, repetiu. X quadrado y tem aqui e tem aqui. Então, aqui, menos 2 menos 1 dá exatamente menos 3. Menos 3 o quê? X quadrado y. Aí agora, com xy quadrado tem aqui e tem aqui. Então, aqui é 1, aqui é 2. Então, 1 mais 2, 3. 3 o quê? 3xy quadrado. E com y ao cubo só tem esse. Então, repetiu ele aqui. Ok? Então, gente, continuando, temos exatamente isso aqui. Então, o cubo da diferença de dois termos, x e y aqui, que temos, vai ser quem? Vai ser exatamente o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo termo, mais quem? Mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo, menos quem? Menos o cubo do segundo termo. Então, aqui temos um exemplo para constatarmos justamente isso, para a gente fazer esse desenvolvimento. 2x menos 5y elevado à terceira potência. Então, aqui eu tenho o cubo da diferença de dois termos. Então, quem são os termos? O 2x e quem? E o 5y. Então, fazendo esse desenvolvimento, temos o quê? O cubo do primeiro. Quem é o primeiro? É 2x. Então, 2x elevado à terceira potência. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o 2x. Então, 2x elevado ao quadrado. Aqui. Vezes quem? O segundo termo. Quem é o segundo termo? É justamente o 5y. Mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo. Então, o primeiro termo aqui é 2x.
e o segundo termo é 5y. Menos quem? Menos o cubo do segundo termo. Quem é o segundo termo? É 5y. O 5y é elevado à terceira potência. Então, fazendo agora, agora vamos fazer essas continhas. Eu vou até separar, vamos fazer essa aqui, essa aqui, essa e quem? E essa aqui. Então, vai gerar exatamente o nosso resultado final aqui que temos. Então, o seguinte, 2x elevado à terceira potência é quem? É o 2 à terceira e o x elevado à terceira. 2 elevado à terceira potência é quem? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. 8 quem? X à terceira. Aí, menos, está aqui o menos. Observe que aqui primeiro vamos fazer quem? Essa potência. Porque eu tenho multiplicação aqui e potência. Resolve primeiro quem? A potência. Então eu tenho aqui 2x elevado ao quadrado. Então vai gerar quem? 4x ao quadrado. Então observe que aqui eu vou fazer de uma vez só essa multiplicação. Observe, 2 elevado ao quadrado é quem? É 4. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 5 é quem? É 60. Então já coloquei o 60. 60 o quê? X ao quadrado que multiplica y. Então x quadrado, y. Mas, aqui também vou fazer da mesma forma. Temos uma multiplicação aqui e uma potência. Então resolve primeiro a potência. Então eu sei que 5 ao quadrado é quem? É 25. 25 vezes 3 dá exatamente 75. E 75 vezes 2 dá exatamente 150. 150 o quê? X, que multiplica y elevado ao quadrado. Então, está aqui. Menos 5y elevado ao cubo. Então, 5y ao cubo é quem? É 5 ao cubo e y também elevado ao cubo. Por quê? Porque aqui está entre parênteses. Então, 5 ao cubo é quem? É 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. E 25 vezes 5 dá exatamente 125. 125 o quê? Y elevado à terceira, então y ao cubo. Então, o desenvolvimento desse aqui, certo? Desse cubo da diferença aqui, desses dois termos aqui, gerou exatamente esse nosso resultado final. 8x à terceira menos 60x quadrado y mais 150xy quadrado menos 125y elevado à terceira potência. E assim concluímos nossa aula.